O Bahia está pronto para o compromisso de amanhã, às 21h30, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no Castelão, contra o Ceará, na capital alencarina. O técnico tricolor, Rogério Ceni, que fez o segundo treinamento, tendo à sua disposição todos aqueles atletas que não estão no DM, e só dois, na realidade, estão no DM, Rian e o Azevedo, ele deve montar a força máxima do Esporte Clube Bahia com a volta de todos os titulares, que estão justamente na mão do técnico Rogério Ceni. No caso aí, jogadores como Marcos Felipe, Canu, Everton Ribeiro e também o Tassiano, eles deverão estar em campo amanhã para enfrentar a equipe do Vozão. Lembrando que o Bahia é o líder da competição no geral, com 9 pontos positivos e, evidentemente, do seu grupo, o Grupo B da Copa do Nordeste, edição 2024. A situação do goleiro Adriel está definida pelo Esporte Clube Bahia. Jogador que chegou o ano passado emprestado pelo Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, atleta que inclusive chegou a ser titular pela equipe gaúcha em todo o campeonato gaúcho do ano passado e 2 partidas do Brasileiro, o jogador tinha um empréstimo até maio desse ano. E ontem já saiu no BID a rescisão de empréstimo contratual dele com o Esporte Clube Bahia, para que hoje saia o reempréstimo, ou seja, a extensão desse empréstimo até o final deste ano. Tudo acertado entre o Esporte Clube Bahia e o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que é, claro, o detentor dos direitos econômicos do jogador. A propósito, ao fim do ano, está estipulado cerca de 3 milhões e meio de euros o atestado liberatório desse atleta, caso o Esporte Clube Bahia queira ficar com o Adriel, que foi titular do jogo do último domingo, na Arena Fonte Nova, quando o Bahia, pelo Campeonato Baiano, ele venceu a equipe da Jacuipense por 2-0. A propósito, Adriel só não esteve no gol do Bahia como titular no Campeonato Baiano deste ano, no jogo contra a equipe da Juazeirense, que terminou sendo o goleiro Danilo Fernandes. O Bahia está pronto para o compromisso de amanhã, às 21h30, no Castelão, com a expectativa de um grande jogo contra a equipe do Ceará. Afinal de contas, a equipe do Vozão hoje está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que é uma equipe, sim, da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, e um jogo cercado de muita expectativa, porque a equipe do Bahia, se vencer, ele continua líder absoluto da competição, não só do seu grupo, que é o grupo B, com 9 pontos, mas chegará aos 12 pontos e ninguém, numa situação dessa, vai alcançar o Esporte Clube Bahia. Até porque os times mais próximos do Bahia são o Sport e o CRB e o Botafogo da Paraíba, primeiro, segundo e terceiro colocados do grupo A com 7 pontos, e a equipe do Fortaleza, que é o segundo colocado do grupo B, grupo do Bahia, que também tem 7 pontos, né? O Bahia, com esses 9 pontos, lhe credencia a esta situação mais confortável, em vencendo o jogo por um simples 1-0, continua líder da competição, justamente ao final dessa 5ª rodada. Se perder, também não tem nenhum risco de sair do G4 do grupo B, que é exatamente aquelas equipes que se classificam, estarão credenciadas para a próxima fase da competição. Evidentemente que ainda teremos mais 3 rodadas depois de amanhã, e o Bahia vai pegar, por exemplo, na sequência, uma pedreira, um grande clássico contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, mas depois terá o Maranhão também dentro de casa, até certo ponto um jogo considerado fácil,
e na sequência encerrando o Botafogo da Paraíba, que como eu falei, está assim no G4 do grupo A com 7 pontos positivos, é o terceiro colocado nesse exato momento. Então, situação aí que o Bahia tem que correr atrás desses 3 pontos para ficar tranquilo quanto às 3 próximas rodadas, né? Então, ficaremos na expectativa. Mas o que aconteceu hoje lá no CT Evaristo de Macedo foi exatamente o segundo e último treinamento, foi comandado pelo técnico Rogério Ceni. Inicialmente, ele mostrou um vídeo no auditório, um vídeo do adversário, de como vem jogando a equipe do Ceará, comandada pelo Wagner Mancini, e depois os atletas foram para a academia e depois para o campo para efetuarem os seus trabalhos com bola. O grupo dividido em 2 campos, os jogadores fizeram atividades específicas para as suas posições e também tendo como foco a parte ofensiva e também defensiva. Um treinamento de ajustes. Na sequência, os atletas ainda seguiram para as atividades pós-treino e, claro, estão se preparando para o embarque para a capital Alencarina, Fortaleza, para enfrentar o Ceará amanhã, lá exatamente na Arena Castelão. O técnico Rogério Ceni, ele tem à sua disposição todos os jogadores que não estão no DN, e só 2 estão no DN, o Rian e o Nico Acevedo, jogadores que estão em tratamento, se recuperam de cirurgias, esses estão vetados. Mas os outros estão na boa, como se diz na gíria, à disposição do treinador do Esporte Clube Bahia. O time que mais uma vez será mudado, mais uma vez, e desta feita ele terá a força máxima que nós entendemos hoje do Esporte Clube Bahia. Evidentemente que eu vou ter algumas dúvidas aqui para passar para você, torcedor do Esporte Clube Bahia, porque a gente sabe que tem que deixar essas dúvidas até, digamos assim, pelo que o próprio treinador do Bahia vem rodando a equipe tricolor. Mas ele vai ter nesse jogo à sua disposição o Marcos Felipe, o Canu, o Everton Ribeiro e o Tassiano, atletas que nem sequer foram relacionados para o jogo passado. Terá também o Luciano Juba, que entrou no segundo tempo jogando como meia, provavelmente mais uma vez na lateral esquerda, o Luciano Juba. Na lateral direita, Arias, tudo indica que retorna à equipe pelos bons momentos que ele tem entregado em campo quando é titular, e foi assim contra a equipe do CRB, Também a gente pode colocar aí que no setor de meio campo o Caio Alexandre, o Rezende e o Jean Lucas disputam ali uma posição. Tassiano será mais uma vez o suposto comandante de ataque do Bahia, e a gente fica com a dúvida também entre Everaldo e pode ser Biel, pode ser Ademir, vai depender realmente de como vai, digamos assim, colocar em campo o time do Bahia. Acho que o Oscar Estupien vai ficar no banco de reservas. É um achômetro meu. Então, dito isso, torcedor tricolor, eu monto um time na nossa previsão com Marcos Felipe no gol, sem dúvida nenhuma, Arias na lateral direita, Canu é zagueiro titular do Bahia, pelo menos por enquanto. Eu posso falar isso, posso estar totalmente equivocado. Vitor Cuesta, para mim, será o quarto zagueiro titular nesse jogo. E na lateral esquerda, Luciano Juba. No setor de meio campo, tem uma dúvida aí entre Rezende e Caio Alexandre ou Jean Lucas. Ou de repente o Rezende pode até brigar na lateral esquerda com o jogador Luciano Juba. Everton Ribeiro e Cauli. Na frente, aí tem essa dúvida assim entre Everaldo, Biel, Ademir e o Tassiano. Esse deve ser o time do Esporte Clube Bahia, que amanhã às 21h30 entra em campo para enfrentar a equipe do Ceará, exatamente pela 5ª rodada do Campeonato
do campeonato, não, da Copa do Nordeste, edição 2024. A arbitragem desse jogo será do Afro Rocha de Carvalho Filho, os assistentes Luiz Felipe Gonçalves Corrêa e o Schumacher Gomes, né? Todos são da Federação Paraibana de Futebol. O Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, do Ceará, é o quarto árbitro. Portanto, na nossa ótica, esse é o time do Esporte Clube Bahia para tentar esses 3 pontos e dar sequência à sua boa campanha dentro da Copa do Nordeste, edição 2024. O Bahia aqui fez 4 jogos, tem 3 vitórias, venceu o Esporte Clube do Recife na Arena Fonte Nova, depois, isso 2-1, perdeu para o River do Piauí lá no Albertão, e aí venceu as 2 últimas, 3-0 na Arena Fonte Nova diante do América de Natal, e exatamente 1-0 diante do CRB, lá em Maceió, no Rei Pelé, na quarta-feira da semana passada. Então, essa é a campanha do Esporte Clube Bahia, que tem 6 gols marcados, 2 sofridos, um saldo de 4, e o Tassiano é o artilheiro do Bahia na competição com 2 gols. Então, é essa exatamente o retrato do Esporte Clube Bahia nesse exato momento na Copa do Nordeste. Sobre contratações, estou falando esses últimos dias sobre contratações, porque a janela fecha na quinta-feira. Acho que, de repente, vai ser difícil pintar alguém. Pelo quadro que nós estamos vendo aí, e até pelo que disse o próprio técnico Rogério Ceni. Mas, de repente, pode ter aí alguma surpresa e chegar aí mais 1 ou 2 jogadores para o fechamento desta janela nesse início de ano. É isso aí do Bahia.